Muito boa noite. Começa agora o programa Saúde em Dia. Eu sou o Dr. Ângelo Pavinha, há mais de 30 anos médico aqui em Salvador. Aliás, há 35. E a partir de agora você acompanha um bate-papo sobre artrite reumatoide, com a participação do Dr. e reumatologista Charles Castro, que é membro da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Seja bem-vindo ao programa, Dr. Charles. Muito boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui para falar de artrite reumatoide e seu tratamento. Muito obrigado por você ter aceito aqui da nossa produção o convite, viu? E o prazer é meu, é uma grande satisfação estar aqui e eventualmente poder ajudar as pessoas que sofrem com essa doença e outras manifestações reumáticas. Legal. O Dr. Charles, ele vai tirar todas as suas dúvidas e ainda vai explicar sobre os medicamentos biológicos, tá? Você conhece o tratamento terapêutico biológico? Não? Bom, eu também não, mas eu vou querer saber já como é que é, tá bom? Pois é, essa nova linha de tratamento promete melhorar a qualidade de vida de quem tem artrite reumatoide. Olha, artrite reumatoide, tá? Para quem está em São Caetano, você pode nos acompanhar pelo canal 3 da NET, ao vivo, hein? E para quem está fora da cidade, a Web TV é a alternativa, tá? É a Web TV São Caetano. É a nossa parceria de conteúdo e transmite simultaneamente o programa. Participe ao vivo mandando a sua dúvida ou suas dúvidas, né, para o WhatsApp 11 94564 7884. Olha aqui, o Dr. Charles vai ter o maior prazer em pegar e responder a todos vocês. Olha, vamos repetir. WhatsApp 11 94564 7884. Vamos mandando suas perguntas para cá, tá bom? Daqui a pouquinho a gente já vai pegar e falar primeiro aqui e ele já vai tirar suas dúvidas, tá bom? Bom, vamos lá, Charles. A partir de agora não tem doutor aqui, nada. Agora é o internauta, o telespectador, tá bom? Com certeza. Tá? Nem eu, doutor, nem você, tá bom? Com combinado? Certeza, combinado. Então tá legal. Para começar o bate-papo, o doutor Charles, me fala uma coisa. Você pode nos dar um panorama geral de como é o tratamento convencional da artrite reumatoide? Então, antes de mais nada, é importante a gente saber o que é a artrite reumatoide. A artrite reumatoide é uma doença inflamatória que acomete as juntas. As juntas, particularmente das mãos, a artrite reumatoide inflama, causa dor, inflamação e limitação dos movimentos dos punhos, das pequenas articulações das mãos, dos cotovelos, dos joelhos, e ela afeta cerca de 1% da população no mundo inteiro. Então é uma doença muito frequente. Nossa. Muito frequente. Se não tratada, a artrite reumatoide evolui com importantes limitações e perda da capacidade de produção do indivíduo. Faz o indivíduo necessitar de cuidados. Então é uma doença que reduz a capacidade do indivíduo viver, de trabalhar, de conviver em sociedade. É um problema social, né? É um problema grave, um problema social grave. Mas que felizmente, quando adequadamente diagnosticado e tratado, tem solução. Entendi. Então, a artrite reumatoide, hoje em dia a gente precisa fazer o diagnóstico precoce. Então, para aqueles indivíduos que sentem sinais flogísticos que sejam dor, inchaço nas juntas, procurar o médico especialista com a maior rapidez possível, porque a gente sabe que quanto mais tempo o indivíduo passa com inflamação na articulação, maior a chance dele desenvolver uma lesão permanente, uma lesão articular permanente. Eu só quero pedir algumas fotos que eu tinha visto agora há pouco, assim você acaba complementando essa explicação que você deu, tá bom? Vamos ver se a gente consegue colocar as fotos? Enquanto isso, nós vamos conversando aqui sobre essas lesões permanentes. Isso aí dá um gasto total para todo um povo, né? Para todo um governo. Então, é mais fácil a gente pegar e prevenir do que deixar esse negócio lá na frente, né? A artrite reumatoide, as lesões causadas pela artrite reumatoide, são a causa importante de incapacidade e aposentadoria. Puxa, uma vez que o indivíduo tem uma inflamação articular, essa inflamação da articulação pode evoluir para perda total da articulação, seja a articulação dos joelhos, articulação do quadril, ou a articulação das mãos. Tá. Então, nesse diapositivo, vocês veem o que acontece na artrite reumatoide. A junta, a articulação, ela é recoberta por um tecido que a gente chama de tecido sinovial, e esse tecido sinovial ele se encontra inflamado.
Particularmente as articulações do punho e as pequenas articulações dos dedos, elas são acometidas na artrite reumatoide. E essa inflamação crônica é que vai causar erosão dessa articulação e deformidades. Se não tratada adequadamente, o paciente com artrite reumatoide pode desenvolver essas deformidades que vocês estão vendo aí no diapositivo. Não? Uma coisa... Deformidades na mão que vão impedir a mão, que é o grande diferencial do ser humano, né, para atividades produtivas e atividades do lazer, elas vão ficar incapacitadas pela artrite reumatoide. Nós já temos uma pergunta no ar, tá? É do Matheus, do bairro Cerâmica, tá bom? Não. Obrigado, Matheus. Continua com a gente aqui que o Charles vai te responder já, tá bom? A inflamação da artrite pode fazer com que a pessoa perca os movimentos totais das mãos? Pode. Ou da mão, né? Pode. Na verdade, a inflamação articular, que a gente chama de artrite, ela tem várias causas, e uma delas é a artrite reumatoide, que é a principal causa de inflamação articular. Mas existem várias outras doenças que também causam inflamação articular. No caso da artrite reumatoide é particularmente grave, porque essa inflamação ela se associa com uma erosão do osso da articulação, ocasionando a perda do movimento. Ou seja, com o tempo, o indivíduo não consegue realizar o movimento que aquela junta, que aquela articulação normalmente faz. E entorta, né, também, né? Entorta, causa deformidades. Deformidades, né? Deformidades que são ruins não só do ponto de vista estético, né? Ou seja, você ficar com a deformidade que é esteticamente não muito bonita, né? Mas que é funcionalmente inadequada. Ou seja, o paciente com artrite reumatoide, ele pode ter dificuldade para abrir uma porta, abrir uma maçaneta, a dificuldade para abrir uma jarra. Ou seja, as pequenas coisas, imagina as grandes. As pequenas coisas da vida são comprometidas no paciente com artrite reumatoide. Então, hoje em dia, vocês estão linkados, nós estávamos conversando agora há pouco, internet, celular e tal, eu acho que isso aí fica completamente comprometido, né? Com certeza. Dificuldades manuais, mas é importante a gente não esquecer que a principal articulação acometida na artrite reumatoide são as mãos, mas a doença ela causa uma inflamação que a gente chama de poliarticular. Várias articulações são acometidas. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Tá. Sejam articulações dos membros superiores, dos braços, cotovelos, punhos, ombros, mãos, pequenas articulações das mãos, quadris, joelhos, tornozelos, pequenas articulações dos pés. Então, ao sinal de qualquer inflamação dessas articulações, né, o paciente necessita procurar o auxílio médico, procurar o seu médico de confiança para que um diagnóstico seja feito, ou quando o médico não é especialista, não tem a capacidade de fazer o diagnóstico, encaminhar para o especialista para que esse diagnóstico seja feito e o tratamento seja introduzido. A gente sabe que quanto mais cedo o tratamento é introduzido, melhor. Em artrite reumatoide, a gente costuma dizer que existe uma janela de oportunidade. E essa janela de oportunidade, habitualmente, são 2 anos. Nos primeiros 2 anos é que a doença é mais agressiva e que ela provoca as lesões, os danos articulares. Então, se a gente consegue intervir no início da doença, os resultados são melhores. E esse tratamento convencional, vamos colocar assim, é a base de quê? Então, o convencional, né? Não esse que nós vamos falar já. Então, existem uma série de medicamentos que nós chamamos de medicamentos modificadores do curso da artrite reumatoide. A principal desses fármacos, dessas drogas, desses remédios, é um remédio sintético chamado metotrexato. É um medicamento muito eficiente e é a principal droga que a gente tem para fazer o tratamento da artrite reumatoide. Além do metotrexato, existem outros medicamentos como a leflunomida, a sulfasalazina e a hidroxicloroquina, que também são utilizados no manejo da artrite reumatoide. E essas drogas fazem parte do arsenal que nós chamamos de drogas convencionais ou sintéticas. E cerca de 30% dos pacientes vão ficar muito bem só com esse tipo de abordagem, só com essa medicação dita sintética. E eles têm efeitos colaterais? Todo remédio, né, tem um efeito colateral e quando a gente prescreve, né, quando o médico prescreve, a gente pesa o benefício e o risco. E habitualmente, quando o benefício é maior que o risco, a gente habitualmente prescreve.
todas essas drogas, como qualquer outro remédio, eles têm efeitos colaterais importantes. No caso do metotrexate, o principal efeito colateral que a gente tem medo é com relação à lesão hepática, né, lesão do fígado, e é por isso que o paciente que tem artrite reumatoide, que toma medicamento, precisa fazer exames regulares. Não dá para ter artrite reumatoide, tomar remédio e não fazer uma vez exame no médico e não fazer nada. Então, é um paciente que vai ficar bem, se tratado adequadamente, mas ele precisa fazer exames a cada 3, 4 meses, dependendo da evolução do quadro E são dele. exames de sangue? Habitualmente são exames de sangue e exames radiográficos, né? A gente faz a radiografia para mapear a evolução da doença, para prevenir que não ocorram erosões, manifestações graves da doença. Já temos uma outra pergunta no ar, tá bom? Da Thaís Magalhães, do bairro Olímpico, tá? Obrigado, Thaís. Continua com a gente. Vai mandando pergunta, olha só. Façam como a Thaís, tá? Mande pergunta pelo WhatsApp 945647884. Minha irmã mais velha tem 40 anos e está apresentando sintomas de artrite. Não tem idade para ter. Ela tem idade para ter essa doença? Não, é essa a dúvida dela. Então, 40 anos. A artrite reumatoide é uma doença que afeta homens e mulheres. E habitualmente ela afeta mais mulheres do que homem e mais indivíduos em idade reprodutiva. Então, adultos jovens são o alvo preferencial da artrite reumatoide. Existe um pico de incidência entre os 30 e os 50 anos de idade. Então, a irmã dessa nossa colaboradora, ela tem uma chance, sim, de ter artrite reumatoide. Ela não está fora da faixa etária. Só quem tem artrite reumatoide são indivíduos mais jovens, de 30 a 50 anos? Não. A artrite reumatoide ela pode acontecer também no indivíduo idoso, no indivíduo com mais de 50, 60 anos de idade. E nesse caso é uma doença muito mais danadinha no sentido de que os sintomas eles são mais frustros, são sintomas muito mais difíceis, mascarados, mais difíceis da gente diagnosticar. A doença ela é mais indolente e o diagnóstico é mais difícil no indivíduo idoso. É importante a gente também não esquecer que existe um similar da artrite reumatoide do adulto nas crianças e nos adolescentes, nos indivíduos com menos de 16 anos de idade, que é a artrite idiopática juvenil, que pode acometer nas faixas etárias pediátricas e que tem um manejo similar à artrite reumatoide do adulto. Como nós vamos falar já exatamente sobre os remédios biológicos, mas tal, já tem uma pergunta sobre isso, olha aqui, ó, do João Pedro aqui do bairro Olímpico. Obrigado, João. Continua com a gente. Meu pai tem uma série de complicações na saúde. Ele começou um tratamento para artrite que não tem funcionado muito bem, tá? Esse tratamento biológico tem chance de ser melhor aceito? Existe um protocolo de tratamento dos pacientes com artrite reumatoide. Esse protocolo de tratamento, que é baseado nas evidências e que é suportado pelo Ministério da Saúde no Brasil e pelas secretarias de saúde nas várias cidades desse Brasil inteiro, ele pontua o seguinte: a droga de início de tratamento é o metotrexate. Você inicia o tratamento com metotrexate ou outras drogas sintéticas. Se o paciente não responde adequadamente, com doses adequadas do metotrexate, no intervalo de 3 a 6 meses, né? Se a gente não alcança aquilo que nós chamamos de remissão da doença ou baixo índice de atividade da doença, nós estamos autorizados a introduzir uma droga biológica. O que são essas drogas? Que também é fornecida pelo Estado? Que também é fornecida pelo SUS. Tá. O SUS, ele fornece os medicamentos biológicos na dependência do paciente preencher esse protocolo. Ou seja, ele tem que ter sido tratado pelo menos por 6 meses com doses adequadas do metotrexate para que a gente possa, na falha do tratamento, lançar mão dessas medicações chamadas de biológicos. Os medicamentos biológicos, eles revolucionaram o tratamento da artrite reumatoide e de várias outras doenças no mundo inteiro. São drogas sintetizadas em laboratório que, na verdade, são anticorpos. Anticorpos que são produzidos para bloquear moléculas associadas à inflamação. Entendi. Então, essas moléculas da inflamação,
Tem uma delas, que é a principal, é o fator de necrose tumoral. Ele está muito aumentado na artrite reumatoide. Então, esses anticorpos vão lá e neutralizam esse fator Ele vai na base. Na base, vai na raiz do problema. E neutraliza esse fator de necrose tumoral e promove uma melhora muito importante dos sintomas da artrite reumatoide e uma melhora sustentada. E ele pode fazer com que o paciente sofra o que nós chamamos de remissão da doença. A doença fica fora de atividade, fica controlada. Pessoal, nós vamos para um breve intervalo aqui. Já estão me chamando aqui, estão maluquinhos aqui, tá? Nós estamos já em um minutinho. Não sai daí. Olha, programa Saúde em Dia, não sai daí. O papo tá, olha, pegando fogo. Até já. Tchau, 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 pessoal. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Oi pessoal, estamos de volta com o programa Saúde em Dia, tá? Eu, Dr. Ângelo Pavim, e o Dr. Charles Castro, que é reumatologista e membro da Sociedade Brasileira de Reumatologia, tá? E ele é associado, é professor, é tudo lá da Unifesp, tá? Que está fazendo aqui um relato geral sobre esse tratamento biológico da artrite reumatoide. Tá? Então, isso parece ser, eu estou aprendendo aqui junto com ele aqui agora, parece ser uma coisa muito nova e uma coisa já autorizada pelos órgãos competentes, pelo SUS e tudo mais. Tal. Então, você que está aí e quer tirar suas dúvidas, você pode mandar o seu recadinho e participando do nosso programa, mandando a pergunta para o WhatsApp 11 94564 7884. E parece que nós já temos uma pergunta no ar aqui, só para começar. E eu gostaria só que o senhor revesse alguma coisinha que nós acabamos de falando agora há pouco. É da Nair Oliveira. Obrigado, Nair. Continua com a gente mandando pergunta. WhatsApp 945647884. O que é um tratamento biológico? E bom, eu vou até complementar. E qual a diferença entre o convencional e o biológico? Então, na verdade, o tratamento biológico, as drogas biológicas, elas já estão no mercado para manejo da artrite reumatoide há pelo menos 15 anos. E são medicamentos que são anticorpos produzidos em laboratório. E esses anticorpos, como uma vacina, né, eles vão bloquear, vão neutralizar moléculas da inflamação em várias doenças. A gente tem tratamento biológico para artrite reumatoide, a gente tem tratamento biológico para esclerose múltipla, a gente tem tratamento biológico para psoríase, tratamento biológico para várias outras doenças. Na artrite reumatoide, a principal molécula que é responsável pela inflamação se chama fator de necrose tumoral. Então, os principais fármacos, os principais medicamentos biológicos são anticorpos contra esse fator de necrose tumoral, esse TNF-alfa. Esses medicamentos, eles são medicamentos para uso parenteral, então são medicamentos injetáveis que são utilizados ou por via endovenosa, dentro da veia, ou por via subcutânea, administração subcutânea. Como uma insulina. Como uma insulina. Os esquemas de tratamento, eles são bem variados. Existem alguns remédios que a gente dá na veia a cada 8 semanas. Tem medicamento que a gente dá subcutâneo a cada 2 semanas.
subcutâneo, uma vez por mês. Existem várias formas, existem vários medicamentos biológicos. De efeito colateral, não? Todos eles aprovados para o manejo da artrite reumatoide. O principal efeito colateral temido com esses medicamentos biológicos é o risco de infecções. Como eles modulam o sistema imunológico, eles aumentam o risco de infecção, particularmente infecção por tuberculose. Eles baixam a imunidade? Diminui a imunidade. Então, para o paciente receber medicamento biológico, a gente faz um rastreio de tuberculose. Então, faz um raio-x de tórax e faz um exame chamado PPD. E de acordo com esses exames, aí a gente pode prescrever o medicamento biológico sem medo. Entendi. Né? E deu para ver bem toda a diferença. Um trata da causa, outro trata da consequência, não é verdade? Com certeza, com certeza. Os medicamentos biológicos, eles promoveram uma revolução no manejo das doenças reumáticas, particularmente no manejo da artrite reumatoide. A gente, com o uso dos biológicos, a gente deu um passo a mais e a gente consegue, hoje em dia, né, controlar a artrite reumatoide. É muito importante, de novo, frisar a importância do diagnóstico precoce, para que a gente não vá tratar o paciente já quando ele já está com as deformidades. Se o paciente já tem deformidade permanente, nem o melhor tratamento biológico... Aí já é uma sequela, né? Já vai fazer efeito, né? Já não tem mais o que fazer. Então é importante que a doença seja diagnosticada precocemente. Temos outra pergunta no ar, da Tânia Maria, aqui do Sacomã, São Paulo. Obrigado, Tânia. Continua com a gente. Minha mãe optou por seguir um tratamento natural, com chás e pomadas de ervas. Tá? O biológico poderia dar um resultado mais eficiente, só que sem a agressividade dos medicamentos convencionais? Eu acho que você já falou um pouquinho que você já não pode entrar direto com o biológico, né? Não, existe uma hierarquia no tratamento, né? As medicações convencionais, que não são ervas nem fitoterápicos, que não tem uma validade demonstrada no tratamento da artrite reumatoide. Não existe estudo clínico mostrando que as ervas, que as plantas modifiquem a evolução da artrite reumatoide, que façam com que o indivíduo não evolua com sequela. O que a gente sabe é que esses remédios que os médicos prescrevem, seja metotrexate, sulfasalazina, hidroxicloroquina e as medicações biológicas, elas mudam a evolução da artrite reumatoide. Entendi. Então é nisso que a gente baseia o tratamento da artrite reumatoide, em medicamentos que têm uma evidência científica de que vão realmente promover um bem para o indivíduo, né? Reduzindo o dano e devolvendo ele a uma vida normal, uma vida como a vida de qualquer pessoa sem artrite reumatoide. Deixa eu fazer uma pergunta. Esses medicamentos biológicos, eles só são fornecidos pelo governo ou tem a venda nas farmácias? Ele tem a venda não nas farmácias, né, mas assim, boa parte dos distribuidores tem esse medicamento biológico. E são controlados, tudo mais tal. Só sob prescrição médica. Na medicina privada, você pode prescrever esses medicamentos biológicos. Eu queria saber. Boa parte dos convênios também dispõem do uso desses biológicos e habitualmente seguindo os mesmos protocolos de indicação que na rede SUS, na rede pública. Entendi. Né? Pessoal, busque seu médico de confiança. Não vá direto lá no balcão da farmácia pegar qualquer tipo de medicamento. Você vai chegar numa sequela e depois não pode fazer nada. Busca uma entidade, busca um especialista, tá? Busca quem você quiser, mas não fique tomando medicamento assim. Existe um protocolo, existe uma ordem das coisas, não é isso, doutor? Existe uma sequência no tratamento que vai requerer que o indivíduo faça alguns exames, né, e esses exames é que vão dirigir o uso de medicamentos que são os mais adequados para o paciente. Então, o reumatologista é o clínico do sistema locomotor, né? Então, nas afecções das articulações, afecções inflamatórias, o reumatologista é certamente a especialidade que a gente recomenda. Dependendo do grau, os sintomas da artrite reumatoide podem vir e ir, tá? Ou até desaparecerem. Nesses casos, a pessoa ela pode interromper o tratamento ou elas devem continuar para que os sintomas não voltem?
Então, o tratamento da artrite reumatoide, como tratamento de qualquer doença reumática, ela não deve ser interrompido sem a orientação do médico. Hoje em dia, o tratamento da artrite reumatoide tem por alvo fazer com que a doença fique fora de atividade, entre em remissão. Uma vez que esse objetivo é alcançado, e é alcançado habitualmente com remédios, existe um protocolo para a retirada dos remédios. A gente não tira o remédio abruptamente. Parar de tomar o remédio por conta não é uma opção interessante. O médico vai reduzindo as doses dos remédios e vai observando a evolução da doença. Entendi. Temos outra pergunta no ar do Thales, do bairro Santa Paula, aqui de São Caetano. Obrigado, Thales. Faça como Thales, WhatsApp 945647884. Estou correndo aqui porque tem várias perguntas e eu sei que está acabando aqui o nosso tempo, tá? Obrigado, Thales. Eu posso tomar um remédio biológico para artrite se estiver tomando outros remédios para outras doenças? Bom, ele não está falando quais são as doenças, né? Pode. Habitualmente, quando a gente indica um tratamento biológico, alguns biológicos, existem várias diferenças entre as medicações biológicas. Algumas medicações biológicas podem ser utilizadas como monoterapia, ou seja, é o remédio sozinho, sem a necessidade de outros. Mas a maioria dos biológicos, em especial esses medicamentos que bloqueiam o TNF, são medicações para serem usadas junto com metotrexate, junto com outros remédios. Então, habitualmente, o paciente toma o biológico e toma o metotrexate, ou seja, ele continua tomando o metotrexate e reduzindo a dose do metotrexate associado à medicação biológica. É um desmame, vai. É um desmame, de certa forma. Existem diferenças importantes com relação a esses biológicos, né? Existem estudos recentes, né, que mostram que a eficácia dessas drogas, em especial dos medicamentos anti-TNF, é muito parecida. A eficácia do certolizumab, que é um biológico, é comparável à eficácia do adalimumab, que é outro biológico também muito utilizado na prática clínica. Entretanto, existem diferenças com relação aos custos. Cada um desses biológicos tem um custo diferenciado. Então, hoje em dia, é importante a gente utilizar os dados da eficácia e o custo para, obviamente, indicar aquela opção terapêutica que tem a melhor relação custo-benefício. Esses dados a gente já começa a receber da literatura e dos estudos clínicos e que vão, com certeza, dar ferramenta para o médico escolher o melhor tratamento para artrite reumatoide. Na Unifesp, vocês têm ambulatório lá? Temos um ambulatório de artrite reumatoide. Esse ambulatório, ele recebe pacientes que são da rede SUS, né? E na nossa experiência é igual à experiência mundial. Né? Cerca de 30% dos pacientes estão recebendo só medicação sintética e esses pacientes estão muito bem, só com a medicação sintética, e alguns outros precisam de medicação biológica. Alguns pacientes com artrite reumatoide, eles vão falhar ao metotrexate, depois eles podem falhar ao biológico e a gente vai ter que fazer uma terceira tentativa com algum outro biológico. E é por isso que é importante, né, que a gente tenha estudos clínicos e novas drogas que tenham essa capacidade de trazer alívio para o paciente, porque é uma doença eventualmente muito difícil de ser tratada. Eu gostaria aqui de agradecer muito o Dr. Charles Castro, que é reumatologista, membro da Sociedade Brasileira de Reumatologia, membro da Unifesp, tá, do próprio ambulatório de reumatologia da própria Unifesp, da aula na Unifesp, tá, que hoje não deu para a gente fazer quase que nenhuma pergunta nossa. Hoje a pergunta foi toda aqui dos internautas e dos telespectadores. Agradeço muito a sua participação. Foi viu, um grande prazer estar aqui com vocês e eventualmente espero ter contribuído para esclarecer as dúvidas de todos que nos assistem. Muito obrigado, viu? Muito obrigado a você. Obrigado ao doutor e obrigado a todos vocês, tá bom? Até na quarta-feira que vem, às 18h30, programa Saúde em Dia. Tchau, pessoal. Tchau, um abraço. Até lá. Tchau.